E para uma análise deste alerta do FMI, é nosso convidado Miguel Gomes da Silva, analista do Montepio. Muito boa noite. Acredita que este enquadramento orçamental tem mesmo de ser alterado, como alerta o Fundo Monetário Internacional? Aliás, esta ideia do FMI, expressada hoje neste relatório, vem um pouco também na linha daquilo que o Conselho de Finanças Públicas, há cerca de 2-3 semanas atrás, tinha expressado também num documento. Ou seja, não é sustentável o volume de dívida que os países têm, nomeadamente Portugal, no longo prazo, com níveis de crescimento anémicos, como vivemos hoje em dia, com níveis de inflação muito baixos ou mesmo negativos. Torna-se para a gestão da dívida pública um problema e um caso sério, porque, por uma simples razão, em princípio, por uma simples razão em primeira linha, é que, com elevada inflação, há aqui um efeito, de certa forma, ilusório, mas que ajuda a dissimilar a dívida pública e ajuda também um pouco a não sobrecarregar tanto os déficits orçamentais, ou neste caso os orçamentos dos Estados, sendo que a parte do saldo orçamental que vai a negativo e que tem que ser alimentado com a nova dívida, sai beneficiado com a inflação. Portanto, basicamente, resumindo em linguagem um pouco mais acessível, aquilo que este documento diz é que temos que crescer e temos que ter medidas que sustentem e que estimulem o crescimento, que é um pouco contrário àquilo que a Europa andou a fazer nos últimos anos, que foi fixado basicamente no controlo do déficit, portanto, não tanto olhando para a dívida também, sim, mas olhando para o déficit, sobretudo para o déficit primário, portanto, antes dos juros, e criando uma situação em que, com o estrangulamento das economias através do aumento de impostos, aumento colossal de impostos, como o autor deste relatório foi Ministro das Finanças em Portugal. Portanto, conhece bem a situação dos países periféricos e conhece bem a situação do que é ter economias sufocadas por aumentos de impostos e ter, simultaneamente, o crescimento a ter que ser o motor para ultrapassar este mesmo problema que gerou depois uma série de desemprego. Portanto, em termos resumidos, o que este relatório vem dizer é que precisamos de poupar nos períodos de maior abundância, portanto, quando não temos crise, não é o período atual, portanto, quando temos crescimento económico, quando temos inflação, pelo menos na casa de 2%, os Estados devem não gastar, mas sim juntar um pouco e acumular para fazer face aos períodos mais difíceis, como aquele que agora atravessamos, de forma a alisar um pouco aquilo que são os ciclos económicos e evitar que haja, nos períodos expansionistas de crescimento, uma política de gastos públicos bastante feroz e acentuada, que coincide normalmente também com as vésperas de eleições, e em períodos mais críticos como este, que tenhamos um aumento de impostos de forma a compensar precisamente o déficit orçamental. Mas este alerta é feito até 2020. Parece-lhe que Portugal, nestes 5 anos, terá algum período em que poderá, então, fazer esta poupança, um ano mais positivo? Eu não creio que Portugal, nesta altura, esteja em condições, nem Portugal, nem Espanha, nem Itália. Não foram criados nos países as estruturas ou as infraestruturas de produção, produtivas suficientes para que possamos ter no nosso país aquilo que é o maior contributo para esta poupança ou para este aforro. Atualmente, e os números são do Banco de Portugal recentemente, aquilo que está a alimentar o crescimento económico em Portugal, acima de tudo, é o consumo privado. O consumo privado assente em crédito. Ou seja, nós vivemos ainda numa situação em que, e é um paradoxo, aquilo que nos conduziu a esta situação é o excesso de endividamento do país, público e privado, e estamos a tentar ultrapassar a situação em que nos encontramos com crédito. E é o consumo privado assente nesse crédito que está a fazer avançar o PIB. Portanto, ou temos reformas que têm que ser estruturais, que têm que atrair investimento estrangeiro e português, têm que convencer os empresários a investir e a criar emprego, de forma a que possamos ter um crescimento sustentado, ou então, e garantidamente não será até 2020, portanto estamos apenas a 5 anos, ou então em 2025, 2030, teremos um problema semelhante àquele que estamos a passar atualmente. Dentro do que está a ser feito no âmbito orçamental, não tem sido suficiente para esta redução sustentável da dívida?
Para já é preciso perceber que Portugal tem um peso enorme com os juros. Portanto, cerca de 5% do PIB é gasto em juros da dívida pública. É cerca do dobro da Grécia, está ao nível das economias mais endividadas, grandes, portanto, nós estamos a falar. Portanto, é para já aqui um grande fator penalizador e isto contribui para o déficit orçamental. O déficit primário, que é positivo, foi positivo já em 2014, vai ser positivo mais ainda em 2015, o déficit primário tem conseguido, de certa forma, algum conforto e trazer alguma esperança em termos da redução da dívida. No entanto, das duas uma, ou nós conseguimos renegociar com os nossos credores, nomeadamente com o FMI e com a União Europeia, uma redução do nível de juros, que é muito mais elevado do que aquilo que nós pagamos nos mercados, ou vamos ao mercado emitir para pagar a dívida que temos mais cara, que aconteceu também recentemente com os 6 mil milhões que começámos a devolver ao Fundo Monetário Internacional, porque realmente o sufoco que os portugueses têm no seu orçamento com os juros da dívida, 5% do PIB, torna um pouco difícil, não digo quase inviável, mas torna muito complicado nós conseguirmos poupar para fazer face a situações futuras. Portanto, uma das ideias que este relatório também deixa e que era também uma bandeira que o Ministro Gaspar, na altura, queria implementar, é a baixa da TSU. Diz às tantas o FMI que, aproveitando esta redução no preço do petróleo e conseguindo aqui algumas poupanças por esta via, que os Estados devem aproveitar para tomar algumas medidas, nomeadamente, ele não fala na baixa da TSU, mas está praticamente implícito que no caso do português é isso. No entanto, a baixa da TSU pode trazer algum alívio às empresas, trará seguramente à tesouraria das empresas, mas não vai criar mais emprego. E o problema que atualmente nós nos deparamos, e se nós olharmos, por exemplo, para o gráfico do desemprego do Reino Unido, dos Estados Unidos, que começaram a fazer medidas mais cedo e trouxeram desemprego para o nível dos 6% e nessa casa, na Europa e em Portugal em concreto estamos muito longe ainda destes níveis. E com desemprego elevado não há crescimento, não há equilíbrio nas finanças públicas, não há economia que consiga de forma sustentável crescer no futuro e ser competitiva. Falava há pouco de que as medidas deviam ser agora direcionadas para a inflação e para o crescimento económico. Falamos mais propriamente do quê? Que género de medidas deveriam ser agora introduzidas? Para já a inflação, temos o Banco Central Europeu com uma política monetária expansionista e um quantitative easing, ou seja, um despejar de dinheiro na economia, que tem trazido as taxas de juros para níveis mais baixos, não só as dos países, tentativamente tem trazido as taxas do crédito à economia para níveis mais baixos. Em Portugal está a ser ainda muito ténue este sinal, porque os bancos em Portugal, obviamente, fazem uma análise de risco e nós ainda temos empresas com risco elevado. Portanto, não estamos... O mecanismo de transmissão de política monetária, que é basicamente a passagem da taxa de juro baixa que os bancos financiam junto do BCE para as empresas, não está a funcionar ainda da forma que o Banco Central Europeu desejaria. A inflação é... na prática, a chave de tudo isto, porque quando nós temos inflação baixa ou negativa, como é o caso dos meses mais recentes, há aquela tendência de, e isto é teoria, mas depois na prática acaba por funcionar, as pessoas adiam o consumo. Porque é que eu vou comprar hoje uma televisão ou um automóvel se amanhã é mais barato? Porque é que eu vou testar o depósito de combustível agora, se calhar se eu colocar meio depósito agora e meio depósito para a semana, vou pagar menos. Portanto, este adiar do consumo, baseado na expectativa de que os preços serão mais baixos, é altamente penalizador para a economia. Do outro lado, do lado do investimento, os empresários adiam também os seus investimentos porque sabem que a capacidade produtiva, se for aumentada, não vai ter na parte da procura correspondência. Ou seja, as pessoas como adiam o consumo, os empresários também vão adiar a produção. E isto é um efeito cíclico que é um dos problemas da economia, mais grave ainda do que a hiperinflação, e que traz um crescimento anémico, negativo e expectativas muito pobres. O Japão está nesta situação há cerca de 20 anos
sem taxa de inflação que estimule o investimento, que estimule o consumo, torna-se difícil uma economia crescer. E a mensagem de hoje do FMI é: com a inflação baixa não há crescimento, sem crescimento é muito difícil equilibrar as dívidas públicas. E repare que nós em 2014 tínhamos 130% de dívida face ao PIB, em 2020 teremos 120%. É um valor altíssimo e é o dobro daquilo que foi o compromisso dos países na altura do acordo de Maastricht, que basicamente fundearam o euro e que serviram como base aos critérios de convergência. É déficit no máximo de 3%, dívida pública de 60% e inflação de 2%. Se repararmos atualmente, o único em que estamos mais ou menos perto é o déficit, que será, segundo o Conselho de Finanças Públicas, 2,8% negativo em 2015, segundo o FMI será 3,2%. A dívida pública estamos no dobro e a inflação estamos muito longe dos 2%. E, portanto, pode continuar a ser preocupante para a economia portuguesa que Portugal seja um dos países que ainda continua a merecer a maior atenção do FMI? É, porque continua a ser o país que tem uma dívida pública mais elevada e uma dificuldade na criação de riqueza também mais elevada. Portanto, há uma série de reformas que não foram feitas. Nós não temos as fábricas que os alemães têm, não temos a capacidade que os espanhóis têm de trazer investimento para a sua terra. Temos o turismo que tem crescido, tem sido um dos vetores principais no crescimento económico. No entanto, temos uma grande dificuldade em trazer investimento. E temos também uma grande dificuldade em colocar os nossos empresários, ou por falta de capital, ou por falta de interesse, em colocar o seu dinheiro nas empresas. Porque há um vício que é europeu mais do que americano, mas é sobretudo português, em que o crédito bancário é a principal fonte de financiamento de qualquer investimento. Enquanto nos Estados Unidos, o normal é, nos Estados Unidos e no Reino Unido, nos países anglo-saxónicos, o normal é nós agarrarmos no dinheiro que temos, investirmos e só pedimos ao banco o suficiente para alavancar um pouco a atividade. Em Portugal é o contrário, 80% do valor do investimento numa empresa, em média, são capitais alheios, ou seja, crédito bancário. E isto desresponsabiliza, por um lado, o empresário, porque sente que se as coisas não correrem muito bem, é mais fácil saltar fora, porque o perde não é tanto, são os bancos que perdem, e para a banca é mais complicado também, por ter que fazer um escrutínio da análise de risco muito mais elevada, porque não tem tanto o compromisso de quem está a gerir essa empresa, esse negócio. Falava há pouco também dos alertas por parte do Conselho de Finanças Públicas, que alertava que Portugal ia voltar a violar os limites impostos pelo PEC a partir de 2016. Esta é uma realidade que devia ser tida já em conta nos programas eleitorais? Eu acho que ela foi tida em conta hoje e a comunicação da Ministra das Finanças hoje acerca das medidas que vão ser tomadas, nomeadamente o corte de pensões adicionais em 2016, o prolongamento da TS... Dos cortes nos salários? Nos cortes de salários e no imposto extraordinário, no IRS, na sobretaxa de IRS, que será prolongada até 2018 ou 2019. Este era um dos principais fatores que levou o Conselho de Finanças Públicas a escrever que iríamos não cumprir já a partir do ano que vem. O FMI, no relatório de hoje, pelos números que eu vi, penso que leva já em conta as medidas adicionais. Portanto, com estas medidas que a Ministra das Finanças anunciou hoje, parece-me que o Conselho de Finanças Públicas pode rever as suas previsões e vamos cumprir nos próximos anos. Tendo em conta o relatório do Banco de Portugal, dos indicadores coincidentes, é referido a estabilização do consumo privado, que entretanto interrompeu a trajetória descendente, como também referi há pouco. É um sinal de que este consumo privado pode ganhar fôlego a partir de agora? Como eu dizia há pouco, o consumo privado é, feliz ou infelizmente por um lado, mas ainda bem que ele também existe, o motor do crescimento económico em Portugal. Por outro lado, o outro indicador, o indicador da atividade económica, que tem uma relação quase direta com o PIB, em termos de projeção daquilo que pode ser a variação percentual do PIB, evidencia uma trajetória de melhoria desde o final de 2014, ou seja, subiu 0,1% em fevereiro, subiu agora 0,6% em março, foi a quarta subida consecutiva. Pelo menos é a expectativa de que poderemos ter um crescimento económico do PIB, podemos ter um crescimento do PIB positivo.
Do lado do consumo privado, é basicamente a confirmação de que é ele próprio que continua a sustentar este crescimento. Eu recordo que a previsão do crescimento para 2015 é de 1,6%, quer do Governo, quer do FMI. Nós estimamos no Montepio que poderá ser 1,7%. Parece-lhe que também poderão rever em alta a estimativa? Eu penso que o próprio Governo poderá rever em alta, se calhar um pouco mais para o verão, a estimativa do crescimento económico, pelo menos para 1,7%. Pelo menos uma a 2 décimas, acho que é expectável. E perante estes dados do Banco de Portugal, parecem-lhe suficientes para declarar esta trajetória de melhoria da economia portuguesa? Repare, os indicadores coincidentes são indicadores e são muitas vezes revistos. Aliás, o próprio de fevereiro foi revisto para 0,1, tinha sido projetado 0,4 anteriormente e foi revisto, foi confirmado em 0,1. Portanto, são indicadores, como o próprio nome indica, não são dados concretos, são frequentemente revistos. Portanto, é um indicador, mas está longe de ser algo que seja muito fiável. Miguel Gomes da Silva, muito obrigada por ter estado presente neste Hora Económico.